A gente já conversou aqui sobre esse tema a partir de tantos olhares diferentes, tantas especialidades médicas, e a gente sempre chega a essa conclusão. Hoje, fazer atividade física é fundamental. Não é apenas algo a mais, um luxo muitas vezes, não, é questão de sobrevivência mesmo. Para a gente pensar no envelhecimento saudável, na prevenção de doenças. E a gente vai falar hoje sobre esse hábito que realmente compensa o investimento. Porque realmente precisa de tempo, muitas vezes de um certo investimento financeiro para quem paga uma academia ou tem condições de pagar algum tipo de aula, ou no mínimo para comprar um tênis adequado para fazer caminhada. Mas vale a pena. Há muitas coisas na área da saúde que as pessoas se dispõem a gastar o seu dinheiro e que o resultado nem sempre é garantido ou é muito passageiro. Agora, quando a gente fala de atividade física, de sair do sedentarismo, pode ter certeza, o resultado vem e ele é bom para todas as áreas. Mas a gente vai trazer hoje o olhar de uma especialidade que se interessa muito também para que nós sejamos cada vez mais ativos e menos sedentários. A gente vai conversar hoje com um profissional da área da cardiologia que vai trazer para a gente também algumas explicações sobre o tema. Você que nos assiste, já faz atividade física? Com que frequência? Conte para a gente quantas vezes, com que tempo, será que é o suficiente? Nós vamos hoje trazer algumas explicações sobre o assunto e você pode registrar a sua pergunta também se tiver alguma. 99801-1242, código de acesso 11. Quem vai responder as nossas dúvidas é o nosso convidado, o Dr. Filipe Coutinho, cardiologista, conversando conosco direto de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Dr. Filipe, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, agradeço o convite, espero que o bate-papo traga bastante informações e estimule os ouvintes aí a estar praticando mais atividade física aí. O Dr. Filipe possui pós-graduação em Medicina do Esporte pelo Instituto HZM, é membro da Regional Sul-Fluminense da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, coordenador médico da Unidade de Internação do Hospital Unimed Volta Redonda e supervisor da Residência de Clínica Médica do Hospital São João Batista, nosso convidado de hoje. Doutor, eu queria que o senhor começasse falando, assim, todo mundo, não tem ninguém que diga que a atividade física faz mal. Mas eu queria que, do ponto de vista do cardiologista, o senhor explicasse o que acontece no corpo de uma pessoa quando ela faz atividade física. Então, a atividade física, primeira coisa, a gente aumenta o nosso débito cardíaco. O que é isso? É aumento da nossa frequência cardíaca e da nossa pressão. Então, essa adaptação que o exercício exige do nosso corpo, ela melhora o nosso metabolismo, né? Melhora a nossa condição cardiorrespiratória e por isso há o benefício do exercício, né? Ao fazer atividade física, a gente vasodilata os nossos vasos sanguíneos e essa adaptação sendo feita com frequência, né? Por isso a atividade física tem que ser frequente, ela vai trazendo benefícios e adaptações em todo o nosso corpo que vai prevenir praticamente todas as doenças, desde as doenças cardiorrespiratórias até as neoplasias, né? Então, se manter ativo é algo fundamental, ele está dentro do nosso DNA. Nossas descendências, a gente veio dos os homens antigos eram caçadores e coletores. Então, a atividade física ela está inserida no nosso DNA e é fundamental a gente exercer isso, porque isso gera saúde. Eu falo diariamente para meus pacientes isso. Quando ele me procura já com alguma patologia, eu vou tentar compensar, tratar ou diminuir os efeitos da doença. Mas eu não consigo gerar saúde. Gerar saúde é o estilo de vida da pessoa. E a atividade física entra aí nesse contexto. Aí vem uma reflexão interessante, porque muitas pessoas estão sedentárias, mas quando fazem exames, por exemplo, os exames ainda saem ok. Os níveis ali dentro do esperado, dentro do permitido. E aí a pessoa fala, não, mas eu estou saudável. A gente pode dizer que uma pessoa que está sedentária, em algum momento, vai ter complicações por isso? Sem dúvida. O fato de, eventualmente, a gente fazer exames de rotina e eles vierem com os resultados normais, mas se a gente é sedentário, se a gente não está se alimentando adequadamente, se a gente não está dormindo adequadamente, se a gente está abusando de alguma droga, cigarro, álcool, isso não é saúde. Então o exame estar normal, ele não quer dizer que a pessoa está saudável, né?
Toda vez que a gente vai contra, aí voltando nessa questão do DNA, contra nossas essências, e aí a atividade física é uma delas, a gente não está saudável. Então, qualquer pessoa que é considerada sedentária, ou seja, não exercer, não fazer atividade física pelo menos 3 vezes na semana, por mais que os seus exames estejam normais, ela não está saudável. Ela não está exercendo uma atividade fundamental para a gente determinar que ela tem saúde. E esse é um alerta importante porque o sedentarismo em si já é quase como um adoecimento, porque algum tipo de complicação vai aparecer. No entanto, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, pelo menos 47% dos brasileiros são considerados fisicamente inativos. De acordo com essa mesma pesquisa, nos grandes centros urbanos, 70% da população é classificada como sedentária. É muita gente. E a doutora, o senhor falou agora sobre fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Eu queria que o senhor ajudasse a gente a entender como quem está em casa se identifica. O que é ser sedentário? O que é ser ativo? Explica para a gente um pouco sobre esses critérios. Então, a OMS determina que para uma pessoa não ser considerada sedentária, ela tem que fazer pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada. E agora a gente está tendo uma classificação nova que, se a pessoa faz pelo menos 75 minutos semana de atividade de alta intensidade, a gente também viu que isso tem um benefício. Então, os trabalhos científicos, o que a ciência vem mostrando para a gente, que a gente tem vários recursos que podem sim se enquadrar os hábitos da vida moderna para a pessoa sair do sedentarismo, né? Ou seja, se a pessoa conseguir 3, 4 vezes na semana fazer atividade de 20 minutos, meia hora, que aí já chega próximo de 150, né, de 75, perdão, de alta intensidade, ela não é considerada sedentarismo. Então a gente tem que desmistificar que eu tenho que ter 1 hora diária. Não, se você fizer uma atividade pelo menos moderada, meia hora, 5 vezes na semana, você já não é considerado sedentário. Mas se você não tem esse tempo, mas se você fazer 3 dias, exemplo, de 25 minutos de alta intensidade, isso já te traz benefício. Então, o recurso que é hoje em dia, pelo desenvolvimento dos profissionais de educação física, dos treinos de maior eficácia para melhorar tanto performance quanto prevenir doença, e produzir saúde, a gente consegue adaptar, a gente consegue botar na rotina da pessoa, ela sair do sedentarismo. Então, a gente tem que encorajar, a gente como profissional de saúde, encorajar a pessoa. Minha semana está muito atarefada. Então, você consegue fazer sábado e domingo, e aí pelo menos um dia na semana, ela já está fazendo 3, e aí chega próximo a 150 minutos semana, e ela já não é considerada sedentária. Então, a gente tem que mostrar que a pessoa ela pode se adaptar de alguma forma e arrumar um tempinho para ela, para a saúde dela, para o benefício dela, né? E aí, outra coisa que a gente tem que passar para a pessoa, que essa atividade física ela tem que entrar numa rotina igual a gente tem todas as outras rotinas. A gente toma banho, a gente trabalha, a gente se alimenta, e a atividade física ela tem que entrar nesse hall de coisas que não podem faltar, né? A gente acorda todo dia. Eu tinha um professor, o Dr. Carlos Gil, que eu fiz também uma especialização de medicina do esporte com ele, falava isso. Se você acorda todo dia e você tem que tomar banho, tem que escovar dente, você tem que botar na sua rotina também a atividade física, porque ela é fundamental, como essas duas coisas, que é da questão da higiene. E a gente já tem algumas reflexões. A primeira é, muitas pessoas não querem começar exatamente porque falam, nossa, mas eu não faço nada, 150 parece muito. Começa. Faz o pouco que for possível, vai melhorando, pede a ajuda de um profissional que de repente orienta um treino que seja mais curto, mas que traga um resultado bom. E aí eu vou pedir para o senhor explicar para a gente como identificar, como definir um exercício de média intensidade, moderado ou alta intensidade. O que determina isso? Porque muita gente fala, mas eu não quero levantar muito peso. Não é exatamente isso, né, doutor, que a gente está dizendo. Não precisa ser levantar muito peso para ser de alta intensidade. A forma mais, assim, o exercício de força, ele é mais difícil a gente ter essa medição mais possível. O exercício de aeróbico que a gente fala, ele é mais fácil a gente definir o que é de baixa, de moderada ou alta intensidade.
Hoje em dia a gente tem esses dispositivos, esses relógios, esses smarts, Watch Apple, e várias marcas da Samsung, enfim, várias marcas que têm os relógios hoje em dia que são conectados aos celulares, por isso que eu tive que falar as marcas, que te dá isso já. E aí ali, geralmente, ele dá pela frequência cardíaca. Só que a gente não precisa ficar preso a isso. Então, hoje em dia a gente tem a tecnologia que ajuda bastante, e aí quando a pessoa trabalha ali, que a gente chama na zona 2, zona 3, é de moderada intensidade. E aí a zona 4 e 5 é alta intensidade. Essas zonas o relógio te dá. Então, para quem usa os relógios, ele consegue ver isso. Né? Mas a gente não tem um relógio. Aí a gente tem as escalas, existe uma escala chamada escala de Borg, que é pela questão da percepção do cansaço. Né? Quando a pessoa está fazendo uma atividade leve, por exemplo, vamos falar de uma caminhada, eu estou fazendo uma caminhada leve, eu consigo ter uma conversação com quem está me acompanhando na caminhada de forma tranquila. Né? Se eu começo a fazer uma atividade moderada, se eu estou aumentando o passo, a velocidade da minha caminhada ali, eu já vou começar a falar, a fala intercortada, eu não vou conseguir às vezes completar as frases, porque eu estou começando a ficar com a respiração um pouco acelerada. E aí de intensidade alta ou muito alta, a gente não consegue mais conversar. Então, para a gente definir assim, moderada, eu não consigo falar frases completas se eu tiver alguém do lado. Né? E a leve, eu consigo conversar. É o passeio. Vamos passear. A gente consegue conversar de forma natural. Mas se você está fazendo a caminhada, você vai começar a falar de forma mais ofegante. E existem as outras fórmulas também, que aí o educador físico, ou o próprio cardiologista, pode te auxiliar também. Aí a gente vai ter que usar também a frequência cardíaca, né? Aí a pessoa vai, aí tem fórmulas, mas a gente também pode tirar isso pelo teste de esforço. A frequência cardíaca da pessoa, máxima deu 170, aí a gente vai calcular, aí precisa do profissional. Mas a melhor forma é essa. Eu estou fazendo uma atividade que eu teria um pouco de dificuldade para conversar, então ela é de moderada. Se eu estou conversando tranquilo, ela é leve. Se eu não estou conseguindo falar, ela é de alta intensidade. E aí a gente já ressalta que o objetivo é que ela seja de moderada para alta intensidade, para conseguir chegar nesse benefício melhor para a saúde, mas pode ser caminhada. Isso é para a gente democratizar bem o acesso ao tipo de exercício. Não quer dizer que você tenha que pagar uma academia ou algo do tipo. Você pode fazer numa caminhada mesmo, num lugar público, tomando todos os cuidados, mas você consegue atingir essa meta. Agora, doutor, quando a gente fala de saúde do coração, o senhor falou sobre os exercícios aeróbios serem essa base, muita gente fala assim, para o coração o bom é o aeróbico. Não, para o coração o bom é fazer exercício de resistência, força. No fim das contas, o que o coração gosta mais, doutor? Quando a gente pensa em manter a saúde do coração, que tipo de exercício seria mais indicado? Então, o exercício aeróbico, ele tem as melhores adaptações cardiorrespiratórias, né? Então, de fato, pensando nas adaptações cardiorrespiratórias, a gente melhorar a nossa capacidade cardíaca e até pulmonar, o exercício aeróbico ele tem um maior benefício que o exercício de força, ou o que a gente fala de resistência, né? Contência. Mas a cada dia que passa, a gente também vem vendo que o exercício de força, por ele preservar e aumentar a nossa massa magra, que é o músculo, e substituir da massa gorda, né? Ele também otimiza o metabolismo, isso também acaba tendo benefício cardiorrespiratório. Mas o benefício direto, mais fácil da gente medir, sem dúvida, pensando na parte cardiorrespiratória, é o aeróbico. É a caminhada, é a corrida, é a bicicleta, é a natação, é a dança, né? Quantas pessoas que gostam de dançar e pode dançar desde em casa, né? Hoje em dia você pode botar uma aula aí de dança no YouTube, você tem várias coisas, você faz em casa. Igual você falou, não precisa estar preso a uma academia, mas você pode fazer uma aula de dança também, que pode. Tem aula de dança que chega a 1.000 calorias queimadas, né? Então a possibilidade de atividades aeróbicas e de baixo custo é muito alta, né? E você falou perfeitamente, a caminhada é a mais democrática de todas, né? Você bota um calçado adequado, um tênis, uma roupa confortável e vai fazer a sua caminhada, né? Porque você consegue ter acesso em qualquer lugar, em qualquer situação, né? E já é um pontapé, né? É óbvio que o exercício, a intensidade do exercício, ele vai variar com a idade da pessoa.
Se a gente está diante de uma pessoa jovem, menos que ela está sedentária, ela vai começar com a caminhada, mas chegar um momento que a caminhada vai se tornar leve para ela. Diferente de uma senhora de 80, 90 anos, que a caminhada já vai ser de intensidade boa para ela. Então a gente vai adaptando a intensidade do exercício também pela questão da idade. Mas a gente tem que dar o primeiro passo, né? Igual você falou, eu estou sedentário, eu já vou começar uma caminhada para eu sair do sedentarismo. Começo uma caminhada 3 vezes a semana e depois vou, aí sim, se for possível, procurar um profissional, tanto médico quanto educador físico, se for para orientar, para você ir avançando, né? Doutora, a gente tem talvez comportamentos diferentes quando a gente fala em férias. Tem aquelas pessoas que já fazem atividade física e quando chegam às férias falam, não, de jeito nenhum, agora eu não vou para academia. E aí eu pergunto, quando a gente fica um tempo sem fazer exercício, por exemplo, 2 semanas de férias, a pessoa vai perder condicionamento físico se ela ficar esse tempo sem se exercitar? Então, se ela ficar, né, esse período todo aí sem nenhum tipo de atividade, ela pode sim perder tanto capacidade, né, o desempenho dela e perder a forma, vamos dizer assim. E também em relação à questão da musculatura, né, principalmente aí se for a gente falando do caminhar da idade, né, porque a perda de massa magra, né, a pessoa vem fazendo atividade física, musculação, tem a tonicidade muscular, tem um volume muscular que cresce, e se ela ficar 15 dias sem nenhum tipo de atividade de força, mesmo os mais jovens vão ter perdas, e os mais velhos, ou as pessoas mais idosas, podem ter essa perda ser maior ainda, né? Então, deixar muito tempo sem fazer nenhum tipo de atividade, a gente perde forma física, perde capacidade, né? Às vezes você demorou meses para conseguir aquilo. Às vezes, né, vamos pegar a realidade, a mulher está se sentindo melhor, está com a capacidade legal, eu estou vestindo agora a roupa, o manequim tal, X, aí às vezes ela fica um mês sem atividade, ela perde isso, porque é mais rápido essa perda, infelizmente, né? Infelizmente, mas essa é a realidade. É por isso que a atividade física ela tem que estar inserido na nossa rotina, de uma forma que, inclusive nas férias, a gente mantenha algum tipo de atividade, né? O ideal era por a gente estar com o maior tempo livre, a gente até aumentar, ou diversificar, só que a gente está com um pouquinho mais de tempo nas férias, diversificar a atividade que você vem fazendo, né? Vou aproveitar minhas férias, vou fazer uma atividade diferente. Eu só frequento academia. Nas minhas férias também vou fazer um pedal, e que aí isso envolve também você, às vezes, ir para um local, natureza, né? Ou nas minhas férias, agora que está um pouco mais frio, às vezes não é tão legal, mas no verão, vou botar a natação na minha rotina, está muito calor, vou frequentar as piscinas. Vou fazer uma atividade com meus filhos, vou fazer aula de tênis com meu filho, eu vou fazer vôlei, agora está tendo bastante beach tênis, né? Seria interessante, nesse período de descanso do nosso corpo e da nossa mente, né, do descanso do trabalho, dos afazeres do dia a dia, dos estresse, enfim, a gente aumentar a intensidade, porque a atividade física, para a gente entender e encarar ela como algo que vem para trazer saúde, vem para trazer bem-estar, sensação de bem-estar, de sensação de felicidade, né? A gente sabe que a atividade física, no final, quando você faz uma atividade física, você tem aquela sensação, tem um cansaço, mas depois dá aquela sensação de bem-estar que o corpo tem, porque a gente produz endorfinas e substâncias que dão essa sensação, que vão lá no nosso cérebro e dá essa sensação, né? Então é importante a gente até aumentar. E aí muita gente fala, não, mas eu quero descansar, mas para o corpo, fazer atividade física também é um jeito de descansar. É um jeito do corpo de ficar mais ativo, de produzir esses hormônios, essas substâncias que são boas. Então, a gente pode mesmo trazer mais atividade física. E aí, doutor, pelo menos pensando assim, em quem não vai conseguir fazer musculação, que é o hábito, pelo menos uma caminhada, manter nesse período, para não perder completamente, já tá bom, né, doutor? Assim, vamos pensar, né? Se a gente, dentro das férias, né? Igual falando, se você vai fazer passeios, consegue se está dentro da sua realidade uma viagem, um exemplo,
você vai aumentar, você vai fazer caminhadas, vai visitar locais, pode fazer trilhas. Eu sou muito fã da gente fazer atividades na natureza, então eu estou tendenciado a falar isso. Mas a caminhada da visita, de frequentar, conhecer o local, ou mesmo, para quem não consegue botar neste momento, às vezes pelas questões financeiras, a caminhada com o filho, um filho vai andar de bicicleta, uma vez a criança caminha junto. A caminhada, né, vamos falar, é a questão mais democrática. Então, pelo menos essa atividade é importante a gente estar fazendo nas férias, né? E não faz atividade física e coloca essa meta para começar nas férias. Tem que tomar algum cuidado? Que tipo de orientação? Assim, qualquer momento que a pessoa colocar como objetivo para ela iniciar é sempre bem-vindo. É legal porque ela tá com um horário mais tranquilo, né? Então pode ser mais fácil dar esse start para que depois, quando ela volte para o trabalho, ou se for um jovem para a escola, faculdade, o que for, ele passa a ser um hábito, né? E o cuidado, a gente sempre fala que é importante, principalmente a partir dos 40 anos, ter uma avaliação médica, mas a gente não pode transformar isso em um empecilho. Eu tô com 45 anos, quero começar a fazer uma atividade física, não estou conseguindo marcar um cardiologista. Se a pessoa não está tendo nenhum sintoma, ela pode perfeitamente começar a caminhada, que é um exercício tranquilo e leve. Mas não, agora eu quero correr, eu quero fazer atividade mais intensa. Então, tudo bem, então tenta ter avaliação médica antes da atividade. Mas sempre a gente tem que. A avaliação médica não pode ser um empecilho. Então, isso que é importante a gente falar. Não deixe de fazer, a não ser que a pessoa não está bem, a pessoa está doente, estava internada, aí sim, para voltar a fazer uma atividade física é importante ter avaliação, né? Mas fora isso, não deixe que a falta da avaliação interfira no você iniciar. Então, pega suas férias, está com mais tempo, começa uma caminhada, já tenta marcar, se você tiver mais de 40 anos, marcar uma consulta com um clínico ou um cardiologista para ter esse check-up, né? É importante isso também. Doutor, muita gente começa atividade física e fala assim, nossa, mas demora muito para dar resultado, estou há um tempão tentando e não consegui, não emagreci. E quanto tempo demora para começar a dar efeito à atividade física? E o que realmente faz diferença nessa hora? A frequência, a constância, a disciplina são fatores decisivos? São a percepção, né? Quando a pessoa está muito sedentária, às vezes ela vai ter uma percepção, pelo menos na parte cardiorrespiratória, rápido, né? Às vezes com 1, 2 semanas, ela já consegue perceber se ela estava muito sedentária, aquela pessoa estava tendo cansaço aos mínimos esforços, sobe uma escada já estava fica ofegante, né? Então esse resultado aí, pensando nessa percepção de cansaço pelos esforços diários, ela é rápida, né? Já as mudanças no nosso corpo, elas podem demorar um pouquinho mais e isso também interfere a idade, o metabolismo, né? Cada pessoa tem um metabolismo e o corpo diferente. Tem gente que vai ganhar massa mais fácil, tem gente que vai conseguir emagrecer um pouco mais rápido. Então a percepção do nosso corpo pode demorar um pouquinho mais, 1 mês, 2 meses, para a gente começar a ter essa visualização de mudança. Mas a questão da capacidade cardiorrespiratória, de você estar tolerando os esforços do dia a dia, ela é rápida. 2 semanas você já sente isso. A gente vê isso, o paciente falando no consultório, né? Que ele já começa a ter essa mudança muito rápido, assim, principalmente quando a gente sai de uma pessoa que está muito, muito sedentária. E aí ela já tem esse impacto rapidamente, né? E aí a gente tem que também lembrar da alimentação, que às vezes a pessoa começa a fazer atividade física, mas a alimentação ainda precisa de alguns ajustes. É uma mudança de estilo de vida, porque o objetivo mesmo, doutor, é que a pessoa saia das férias, por exemplo, e continue fazendo atividade física e que isso se torne um hábito, como o senhor falava no final do primeiro bloco, que isso seja parte da rotina, não seja mais um e se, vamos ver se hoje eu vou. Vamos fazer exercício e pronto, né, doutor? Esse é o nosso sonho. Exatamente. A gente acorda, na grande maioria das pessoas acorda, toma café, escova os dentes, toma café, toma banho e vai para trabalhar. A gente não pensa, né? E a atividade física tem que ser assim, né?
Eu cheguei, minha atividade física vai ser no final do meu dia. Chego do trabalho, eu sei que eu tenho que me alimentar antes da atividade, eu vou fazer. Ela tem que fazer parte de uma rotina. Por quê? A partir do momento que ela é prioridade, né? Você falou, ela faz parte, não é se, hoje eu estou tranquilo, hoje eu estou... E ela não pode ser também, a gente sempre faltar ela como uma desculpa. Hoje o dia foi muito estressante, não vou. A gente não deixa de tomar banho, a gente não deixa de escovar dente no dia que foi muito estressante, a gente não deixa de trabalhar no dia que foi muito estressante. E a atividade também tem que ter essa percepção. Óbvio, não é tão rigoroso assim, mas tem que ter essa percepção. Senão a gente entende que tudo, e aí infelizmente eu vejo isso muito no consultório, tudo é motivo para a gente se convencer que não posso fazer atividade física. Eu estou com uma dorzinha aqui, não posso fazer. Eu estou estressado hoje, não vou fazer. Enfim, então a gente não pode deixar de enxergar que ela é muito importante, ela é prioridade. Prioridade não pode ser. A gente não fazer tem que ser muito grave quando é prioridade, né? Tem que ser muito importante uma situação, ou seja, eu estou doente, ou enfim, uma situação que de fato justifique isso. E complementando rapidinho a questão da alimentação. Tem que andar junto. Atividade física tem que andar junto com a boa alimentação, né? Senão a gente vai estar um remando para um lado, um outro remando para o outro, né? Então tem que ter uma reeducação da alimentação. E aí a gente lembra a importância desse estilo de vida saudável, não adianta mudar de um lado, mas tem que olhar para esse todo, e a importância dos profissionais de saúde que vão trazer as orientações específicas para você, por exemplo, que nos assiste, tem um diagnóstico de hipertensão, por exemplo, ou tem que fazer algum cuidado, e inclusive reforçando que não é contraindicação, muito pelo contrário. Então, a importância de que todo mundo passe por um médico e entenda que a atividade física traz resultados e benefícios, sim. E a gente agradece ao nosso convidado, Dr. Filipe, por trazer orientações hoje aqui no programa Viver é Melhor. Seja sempre bem-vindo ao programa, doutor. Eu agradeço muito aí ao programa, ao convite, e por falar de um tema que eu adoro e de suma importância, né? Eu falo para os pacientes, eu fico muito feliz quando na consulta eu consigo convencer uma pessoa a mudar seu estilo de vida e não precisar prescrever medicamento para eles, né? Eu quero que ele gere saúde, igual eu falei, eu não quero que ele fique ficar dependente de vários remédios que infelizmente a gente às vezes vai precisar, né? Então, vir falar de atividade física é muito importante e é algo que eu gosto muito, porque nesses bate-papo, a conscientização, a sua conscientização como influente é muito importante para a gente convencer a população, mudar esses dados, igual você falou, do número de pessoas sedentárias que só vem aumentando, infelizmente. Então, qualquer espaço em que a gente consiga debater isso é legal e é muito, muito importante, impacta na vida e na saúde das pessoas. Então, agradeço novamente. É isso mesmo, vale a pena a gente investir nesse hábito, na educação para a saúde, com atividade física fazendo parte da rotina. Muito obrigada mais uma vez ao Dr. Filipe Coutinho, cardiologista, com pós-graduação em Medicina do Esporte, membro da Regional Sul Fluminense, da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, coordenador médico da Unidade de Internação do Hospital Unimed Volta Redonda e supervisor da residência de Clínica Médica do Hospital São João Batista, conversando conosco direto de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, trazendo essas orientações. Eu até estava pensando aqui na importância da gente tomar decisões acertadas para a nossa vida. A gente já viu aqui que uma das medidas é parar de arrumar desculpa. Quantas desculpas a gente arruma para não fazer aquilo que deveria? Tomada de decisões, hábitos, no trabalho, na saúde, na atividade física. Quantas desculpas você já não arrumou para você mesmo ou para os outros? Então, para a gente ter uma vida melhor, tomar uma decisão acertada é não aceitar qualquer tipo de desculpa. O doutor falou, tem que estar num estado grave de saúde, doente de verdade, um problema sério. Se não for, vamos tentar evitar esse tipo de postura. Essa já é uma primeira reflexão. E a outra é, vamos encontrar apoio uns nos outros, como a gente vai ver agora nessa reportagem que a nossa equipe trouxe, mostrando inclusive uma outra fase da vida em que especialmente as mulheres acabam tendo muita dificuldade de manter a atividade física nas suas rotinas. Quando tem filhos, você que é mãe já deve ter passado por isso. Para a gente conseguir sair da rotina de cuidado com o bebê, para dedicar um pouquinho de tempo para si mesma, é muito desafiador.
Se não tem rede de apoio, então, mais complicado ainda. E muitas mães até se sentem mal por isso, se sentem culpadas por ter um tempo só para si, por se distanciarem dos filhos. São muitas emoções ao mesmo tempo. Mas nós destacamos aqui, inclusive, que para uma boa saúde do bebê, é preciso que a mãe também esteja cuidada. E a família precisa se conscientizar disso, além da própria mãe. E nós vamos acompanhar agora um grupo de mulheres que se juntaram para correr, para realmente trazerem para o seu cotidiano esse momento de promoção da saúde integral. E nós vamos acompanhar agora, então, os destaques dessa reportagem. Esse grupo de corridas é promovido pela personal trainer Gilmara Luquezzi, de Arujá, aqui perto de São Paulo. E a gente vai descobrir agora como que essas mulheres fizeram para conseguir vencer os desafios da rotina e trazer atividade física para o cotidiano. Tenho 50 anos, sou personal trainer, empresária, sou mãe de gêmeas de 22 anos e tenho um grupo de corrida aqui na cidade, composto principalmente por mulheres. Aqui, ó, orgulho da mamãe. Elas amam correr com a mamãe, não é, filha? Ótimo dia! Bora! Esse grupo surgiu há aproximadamente 10 anos, inicialmente com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, de melhorar o condicionamento físico dessas mulheres. Mas hoje as conquistas vão muito além de tudo isso. Muitas já conseguiram as suas conquistas pessoais, as suas conquistas individuais, cruzaram a sua linha de chegada, mas o grande desafio ainda é conciliar todos os afazeres, como mãe, como mulher, os afazeres diários, com a prática do exercício físico. Olá, eu sou a Elô, eu tenho 2 filhos, um de 11 e um de 8 anos, e a corrida para mim é um momento de prazer. Olá, eu sou a Carol, tenho 34 anos, tenho uma filha de 4 anos e a corrida para mim é totalmente minha válvula de escape. Oi, eu sou Francine, tenho um filho de 12, uma filha de 10 e um filho de 6 e a corrida é meu momento de descanso. Olá, eu sou a Priscila, eu tenho uma filha de 5 anos e um filho de 8 e a corrida para mim é meu momento de prazer, de risadas, é o que eu amo fazer. Essas mulheres já se colocaram como prioridade e conseguem, na loucura do dia a dia, conciliar a prática do exercício físico com seus afazeres diários, trazendo também a sua família para participar de todas essas conquistas. Então, é fundamental para a sua saúde de maneira geral que todas as mães possam ter um tempo para que elas se dediquem exclusivamente para elas. Dessa forma, elas vão conquistar uma melhora da sua qualidade de vida e também da sua saúde mental.